Então abra sua Bíblia comigo. Nós vamos ler no Evangelho segundo Lucas, capítulo 8. Lucas 8. Na verdade, nós vamos ler dois textos bíblicos. O primeiro é Lucas 8, a partir do verso 4, e depois você vai um pouquinho adiante, Evangelho segundo João. João 15. Primeiro texto, Lucas 8. Segundo texto, João 15. Quero dar boas-vindas também às pessoas que nos assistem pela internet, pelo site comunidadeatos.org. Você pode ouvir essa mensagem que será pregada hoje durante a semana, enviar o link para alguém, e todas as mensagens pregadas aos domingos aqui, sempre disponíveis. Você entra lá no site comunidadeatos.org, se inscreve, se você não se inscreveu, e clica naquele sininho. Não tem um sininho lá no YouTube? Você clica no sininho, aí vai te avisando quando as mensagens vão sendo postadas, tá bom? Então vamos lá, vamos ler a palavra de Deus, Lucas 8, verso 1. A partir do verso 4, não é isso? Isso, verso 4. Pode já projetar no 4. E depois a gente vai ler João. Diz assim, palavra de Deus: reunindo-se uma grande multidão, e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear, e enquanto ele lançava a semente, parte da semente caiu à beira do caminho. A primeira parte caiu à beira do caminho, e ela foi pisada, e as aves do céu a comeram. Parte dela, ou seja, uma segunda parte, caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. A outra parte cresceu entre espinhos, que também cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra parte, uma quarta parte, caiu em boa terra. Cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram o que significava aquela parábola. Pode ir adiante, verso 10. Ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo, não vejam. Olha que coisa curiosa. Vendo, não vejam. E ouvindo, não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Olha, Jesus já explicando. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e para que não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não formam raízes. Creem durante o domingo, durante a mensagem, creem durante algum tempo, mas desistem quando surgem as provações. As que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho, são sufocados por 3 coisas: pelas preocupações, pelas riquezas ou pela busca pelas riquezas, e pela busca pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são as que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. João capítulo 15, verso 16. Evangelho segundo João, capítulo 15,
verso de número 16. Eu vou esperar para que você ache, e a gente também vai ter o apoio projetado aqui no telão para que todos assimilemos a palavra de Deus. Percebam que o texto de Lucas todo falou sobre agricultura, semente, plantar, florescer, frutificar. E agora vem uma palavra de Jesus em João 15, 16. Conseguimos projetar? Ainda não? Então, ok. Então, vamos usar a nossa Bíblia de celular e de celuloide, papel. Vamos lá. João 15, 16 diz assim: vocês não me escolheram, eu que vos escolhi, e eu os chamei para irem e darem frutos, frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é meu mandamento: amem uns aos outros. Amém. Vamos orar? Essa oração é aquela oração que ninguém pode fazer por você. É a oração de confissão. Você já orou junto hoje ou não orou junto, mas recebeu a oração de alguém. Agora, essa oração, se você não fizer, ninguém pode fazer por você, porque é uma oração de confissão diante de Deus. E vamos fazer isso agora, cada um diante do Senhor. Pai, nesse momento tão especial, que os nossos corações estão voltados ao Senhor, diante da Tua mesa em que o Senhor nos chama para participar, todos nós sabemos que não há mérito nenhum em nós. A Tua palavra diz que quando o Senhor olhou a terra, não viu um justo sequer, porque todos pecaram e foram destituídos da Tua glória. Mas Jesus veio, e porque Ele veio, o mundo experimentou de novo alegria, porque Ele é a alegria dos homens. Ele veio e morreu a nossa morte, para que a gente vivesse a sua vida. E nos chama ao arrependimento. Nos chama e nos dá um novo coração para viver uma nova vida. Nós nos arrependemos, Senhor. Não só pelo que fazemos de mal e que ofende a Tua santidade. Não só pelo que pensamos e que ofende a Tua santidade. Não só pelo que fazemos, mas também pelo que somos. Às vezes a nossa vida é uma vida que se torna pecado porque não traz glória ao Teu nome. Perdoa-nos, Pai, quando nós usamos mal os nossos recursos, o nosso tempo e os nossos dons, quando a gente não ama como somos ordenados a amar. Mas hoje estamos diante da Tua mesa, que o Senhor nos chama ao arrependimento. E o nosso coração está contrito e arrependido, recebendo graça e nos aproximando da mesa do perdão e da reconciliação, pelos méritos de Jesus Cristo. Assim oramos. Amém. Texto de Lucas, texto de João. Ambos estão falando sobre um tema que é tema da nossa celebração nesse domingo pela manhã. O tema é florescimento, frutificação. A Bíblia diz que aqueles que nasceram de novo, que receberam o Espírito de vida, que receberam o dom do Espírito, são aqueles que receberam um novo coração. E receber um novo coração significa que as coisas velhas passaram. O jeito de conduzir a vida ficou para trás. Tudo agora se fez novo. É novo relacionamento com Deus, é novo relacionamento com as pessoas, é novo relacionamento com a carreira profissional,
É novo o relacionamento com a política, tudo se fez novo, porque o evangelho torna tudo novo. Mas as palavras de Jesus aqui são a respeito de uma parábola, e uma parábola é uma história do cotidiano, em que Jesus se utilizou de muitas formas para ensinar os grandes valores do reino de Deus. Se Jesus falasse de ressurreição, de redenção, de justificação, de regeneração, as pessoas não iam entender. Isso ficou para Paulo explicar, para João explicar. Jesus contava histórias, e as histórias todo mundo entendia. E ele conta uma primeira história e diz assim: um semeador saiu a semear. O semeador é o dono da semente, e a semente é aquilo que vai produzir frutos. Só que esse semeador, ele planta em solos diferentes. E cada semente que cai num tipo de solo, ela funciona de um jeito ou de outro, ou não funciona de um jeito e de outro. E essa história contada por Jesus sobre as sementes, sobre o agricultor, sobre plantas que crescem, plantas que não crescem, árvores que dão frutos, árvores que não dão frutos, ela diz respeito a duas perguntas centrais da vida. Jesus estava querendo perguntar àquelas pessoas, levar-lhes à reflexão de duas perguntas que são as mesmas perguntas que estão diante de mim e você. Nós viemos para esse culto hoje, nós estamos tentando nos desligar um pouquinho das redes sociais, das informações sobre o mundo político, as informações sobre o mundo econômico, os dilemas familiares, porque nós queremos ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus que gera luz, que gera direção, gera vida. E quando nós estamos agora diante da palavra de Deus, duas perguntas surgem para nós diante da parábola de Jesus. Pelo menos duas perguntas. A primeira delas é: o que nós estamos plantando na nossa vida no dia de hoje, por exemplo, no momento atual da nossa vida? Isso é uma pergunta que eu não posso fugir dela e você não pode fugir dela. Porque a vida consiste em você receber de Deus sementes e você plantá-las. E aquilo que você vai plantando, que você recebe de Deus, pode cair em terrenos bem diferentes. Então nós estamos aqui impulsionados pela comunhão do corpo de Cristo, ouvindo a palavra de Deus, para nós refletirmos sobre uma primeira pergunta: o que é que nós estamos plantando na nossa vida? Como é que nós estamos plantando na nossa família? Como é que nós estamos plantando naquilo que Deus nos deu como criatividade para o nosso trabalho? No que é que nós estamos gastando tempo? No que é que nós estamos investindo? Essa é a primeira pergunta que está diante dessa parábola citada por Jesus. Mas tem uma segunda pergunta que é suscitada por essa primeira. Não basta só nós refletirmos sobre o que nós estamos plantando, mas que tipo de solo tem sido o nosso coração para receber essas sementes. No final do Sermão do Monte, em Mateus 5, 6 e 7, Jesus termina aquele que é o maior sermão da Bíblia Sagrada, dizendo o seguinte: as pessoas se dividem em dois grupos. Tem aquelas que ouvem a palavra, mas daqui a pouco esquecem e não praticam. Esses construíram a sua casa sobre areia. E tem um segundo tipo de gente, gente que ouve, retém, planta dentro do coração. Esses estão construindo sobre a rocha. Enquanto não vêm as tempestades da vida, as duas casas são iguais. Tão pintadas, tão edificadas, tão bonitas. Quem olha nem percebe a diferença. Mas quando vêm os ventos, quando vêm as chuvas, quando a tempestade aumenta, os rios sobem, aí fica evidente quem
reteve a palavra dentro de si e passou a praticar, e quem só ouviu. Na verdade, Jesus está reforçando o mesmo ensino. O que é que nós estamos plantando na nossa vida e que tipo de solo é o nosso coração? E há duas razões, pelo menos, pelas quais Jesus está colocando diante de nós essas questões. A primeira evidente é, nós podemos estar plantando a coisa errada. Ainda essa semana eu conversava com algumas pessoas como há coisas na nossa vida que elas são fortuitas. A gente não controla e ela pode acontecer a qualquer ser humano. Mas há outras coisas que são fruto direto do que nós estamos fazendo. É ou não é, gente? Por exemplo, nós estamos vivendo hoje algumas coisas que nós decidimos o ano passado. Há 5 anos, há 10 anos. A nossa vida profissional, a nossa vida familiar, a nossa vida com Deus. Nós estamos vivendo hoje porque é fruto do que nós fomos plantando. Então, a primeira questão é, podemos estar plantando as coisas erradas. Se a gente olha para o nosso país hoje, que gera apreensão no nosso coração, o Brasil de hoje é o Brasil plantado ontem. Percebe? A nossa família de hoje é a nossa família plantada ontem. A nossa situação profissional é a nossa situação plantada. Claro que há emergências, claro que há coisas que acontecem independente disso, mas em grande parte tem a ver com isso. Em grande parte. A outra pergunta que nos sucede é, que tipo de solo tem sido o nosso coração durante a nossa vida? Jesus fala de 4 ambientes. O primeiro, a semente, veja, é a mesma semente. A mesma. O agricultor é o mesmo agricultor. Mas o mesmo agricultor e a mesma semente caem em tipos de solos diferentes. O primeiro solo que a Bíblia nos informa é um solo que é à beira do caminho. É muito sugestivo essa parábola, a inteligência de Jesus, a percepção de Jesus, porque ele quer ensinar sobre o princípio de vida e ele fala de uma semente. Claro que hoje nós não plantamos sementes, a maioria de nós não tem experiência agrícola, agrária, mas a gente sabe que um agricultor, ele prepara um terreno principal e planta no terreno principal. E tudo que está à margem, mistura com pedra, a terra já não é boa, tem algumas complicações, Jesus está falando disso. Não é à toa que mais para frente Jesus vai dizer assim, veja, a semente caiu à beira do caminho. Aí Jesus mais para frente vai dizer, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Esse primeiro tipo de solo está à beira do caminho. Mas há um segundo tipo de solo que caiu num terreno pedregoso. Ora, eu não sou, está longe de ser um expert nisso, mas a gente vai aprendendo, plantando algumas coisinhas, que quando você vai plantar em algum lugar, e você coloca a cavadeira, e bate a cavadeira e sai uma faísca, porque pegou numa pedra, aquele não é um bom lugar para plantar. É dessas coisas simples que Jesus está falando. Ele fala de um terceiro tipo de solo. O terceiro tipo de solo é cheio de espinhos. Mais uma vez, você que planta uma samambaia, planta, qual outra planta que tem por aí que a gente planta? Fala aí. Costela de Adão, conhece essa? Tem umas coisas que eu estou aprendendo. Murta. Se você não tomar cuidado, vai crescendo umas ervas daninhas e às vezes os espinhos. E quando você vê, a planta ficou sufocada e ela não consegue mais crescer. Por quê? Porque o terreno, a planta cresce, mas a erva daninha cresce junto. O espinho cresce junto e ela não vai se desenvolver. Mas Jesus falou que tem um tipo de solo que ele está arado, ele é cultivável, ele está úmido e ele está pronto para receber a semente. 4 tipos de solos. O que é que Jesus está falando à sua audiência?
que a semente que cai à beira do caminho, ela rapidamente vai morrer, porque ela nem vai germinar. A semente que cai no meio das pedras, ela pode até germinar, mas ela não consegue fincar raízes. Portanto, ela vai morrer ao primeiro sol forte. A semente que cai entre os espinhos, ela até germina e até cresce, mas ela é sufocada pelos espinhos e pelas ervas daninhas. Mas há um tipo de solo em que ele está rastelado, ele está arado, ele está úmido, ele está cuidado, onde a semente cai e ela recebe o ambiente propício para ela começar a se desenvolver e florescer e frutificar. Veja, num primeiro, a semente nem germina. E você já começa a perceber que Jesus está falando aqui, não só de pessoas diferentes. Eu já vi irmãos queridos pregando sobre essa mensagem e dizendo que se tratam de 4 tipos de pessoas. Eu acho que pode ser, mas eu acho que a Bíblia está falando em algo superior a isso. Porque se eu digo que são 4 tipos de pessoas, imagina quem eu vou achar que sou eu nesses 4 tipos de solos. Qual que você acharia? Aqui caiu à beira da estrada, aqui caiu no terreno cheio de pedras, aqui caiu no espinhos ou um solo bom. O que você acha? É claro que a gente vai achar isso. No nosso curso de quinta-feira, eu tenho dito aqui, que se tem uma pessoa no mundo que nós achamos que tem bom senso, essa pessoa se chama eu. Não é verdade, gente? Por exemplo, quem é a pessoa que tem melhor senso político no mundo? Quem que você acha que é? Eu. Quem que você acha que é a pessoa equilibrada, que fala na hora certa? Quem você acha? Eu. A gente ama eu. É uma coisa impressionante. Quando a gente vai reclamar de alguém, a gente fala, se fosse eu fazia assim. Por quê? Porque a gente ama eu. Pois é, quando a gente vai falar, a gente fala, tem pessoas. A gente nunca fala, olha, eu, e conta um mau exemplo. A gente fala eu e conta um bom exemplo, porque a gente ama eu. É uma coisa impressionante como a gente se ama. Isso não é ruim de tudo, é ruim quando a gente começa a perder o senso que vem da palavra de Deus, porque o coração ele pode se enganar. O seu coração se engana e o meu também. E a gente precisa de algo fora de nós para nos dar referência do que é certo, do que é bom e do que é belo. E isso vem da palavra de Deus. 4 corações. E aí vem Jesus Cristo e nos ensina que a vida é feita de estágios, de tipos de solos onde essa semente vai cair. E a Bíblia compara Deus Pai a um agricultor. Deus está plantando na sua vida. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a semente. E o solo é o coração humano. Perceba as 3 coisas que eu estou falando aqui. 2 delas não mudam, uma muda. Primeiro, Deus é sempre o agricultor. É Ele que dá a semente. Sempre vem dEle. Todas as coisas vêm dEle. Jó aprendeu a duras penas que todas as coisas vêm de Deus. As boas e também as difíceis. As ruins. Deus é o agricultor. A semente é sempre a palavra de Deus. Todos os dias, todos os domingos, Deus está falando. É Ele que doa a semente. É Ele que está plantando. Todos os domingos nessa igreja, nas igrejas no Brasil, nas igrejas do mundo, todos os dias Deus está fazendo chegar até você a semente dEle. O agricultor é bondoso, é generoso. A semente chega. Mas essa semente nem sempre cai numa terra boa. E é porque ela não cai numa terra boa que ela pode não frutificar. 2 pessoas podem ouvir a palavra de Deus,
mas são dois terrenos diferentes no coração. Uma pode frutificar e a outra simplesmente pode morrer, pode definhar. E aí vem Jesus Cristo dizendo que, embora a semente fosse a mesma, o resultado era diferente em cada tipo de terreno. E o primeiro tipo de terreno, que a gente vê um resultado diferente, é o terreno, é o coração humano, cuja palavra nunca cai no centro, sempre cai no entorno. É muito curiosa essa linguagem de Jesus, porque é o coração humano que ouve a palavra, é o coração humano que se encanta com o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. É o coração humano que repete Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. É o coração que ouve, mas é o coração que não internaliza a palavra. É o coração em que se ouve a palavra, mas apenas ouve. E o texto bíblico vai dizer que Satanás, o adversário dos seres humanos, faz com que essa palavra não entre para dentro. Então essa palavra fica na superfície. Na primeira preocupação da vida, a gente não lembra mais o que Deus disse a respeito de nós. No primeiro desafio, nós nos desesperamos e a gente começa a ter uma linguagem que não é mais a linguagem do Evangelho. É uma linguagem como os pagãos, como as pessoas que não conhecem Deus. Isso é um tipo primeiro de coração, que é assaltado por mim e por você. Eu estou pregando para você, estou pregando para mim. Porque às vezes o meu coração é assim. Eu sei que o Senhor é o meu pastor, mas eu quero estar no volante da minha vida. É uma briga interna. Eu sei que aqueles se escondem no esconderijo do Altíssimo, eles vão viver protegidos pela sombra do Onipotente, mas eu quero construir minhas seguranças. É uma luta diária para não ser vencido por esse coração. O outro coração é o coração em que a semente, que é a palavra de Deus, cai, mas está cheio de pedras. A semente cai, mas ela não consegue formar raízes. Eu não consigo deixar de pensar nas palavras de Jesus, na construção feita na areia e na construção feita na pedra. Construir na pedra é muito mais difícil, mas é muito mais seguro, porque você forma raízes, está preso no concreto, na pedra. Construir na areia é uma maravilha, você cava e já faz um buraco, só que nada fica em pé. Esse é o coração humano que às vezes conhece versículos da Bíblia, mas não conhece o Deus da Bíblia. Conhece versículos sobre o Evangelho, mas não conhece o Evangelho como aquilo que orienta toda a vida. A gente se diz evangélico, mas a vida não reflete um testemunho de discípulos de Jesus. Por quê? Porque não formou raízes. E quando vem as dificuldades, nós não temos subsídios na palavra de Deus. Ainda essa semana, conversando com meu amigo Jefferson, nós falávamos sobre o que é oração, né, Jefferson? Nós costumamos pensar em oração naquilo que faz Deus funcionar. Para que eu oro? Eu oro para manipular a vontade de Deus ao meu favor. Só que o que a Bíblia ensina é que a oração é muito mais do que você pedir coisas a Deus. Ela é isso. E Jesus ensina a gente bater a porta, orar, interceder. Mas a oração, ela não tem como fim principal conseguir coisas de Deus. A oração tem como função principal pensar como Deus pensa, agir como Deus age, ter um coração voltado para o reino de Deus. A oração não muda só as circunstâncias, ela muda o coração humano frente às circunstâncias. O terceiro solo ensinado por Jesus é um solo cheio de espinhos, e esse é muito curioso. Eu acho que nós, como igreja brasileira,
nós estamos sofrendo de tudo isso, mas especialmente esse terceiro. Um solo em que a planta até nasce, ela até germina, ela até começa a crescer, mas daqui a pouco ela está sendo sufocada por 3 coisas que eu observei na leitura do texto. Eu vou ver se vocês estão atentos. Qual foi a primeira coisa que está sufocando a vida em Deus? Primeira delas, preocupações. Nós estamos sendo engolidos pelas preocupações. E Áurea, não é uma preocupação natural que todos nós temos. É claro que nós vivemos num mundo cheio de limitações e a gente se preocupa. O problema é quando a preocupação começa a sufocar a gente. E quando você fica sufocado, você começa a fazer bobagens. Pensa numa pessoa que está sendo afogada. A pessoa que está sendo afogada, ela está sendo sufocada. E ela faz qualquer coisa para tentar se livrar daquilo. Inclusive matar você afogado se você for tentar salvá-la. É verdade ou não é? Se você não souber ajudar alguém que está se afogando, você morre junto. Por quê? Não é porque a pessoa é ruim. É porque ela entrou em desespero. E quando as preocupações levam a gente ao desespero, a gente não só se mata, mas mata quem está perto. A gente afoga os outros. Afoga nós mesmos. E nós estamos sofrendo desse mal, como cristãos inclusive, porque nós não estamos vivendo com a mente de Deus, com o coração em Deus, confiando nele, como aquele que está redimindo a história e a nossa história. A segunda coisa que nós vimos, o que era, gente? Vamos ver se alguém lembra aí. Riquezas. Puxa, pastor, o senhor vai pregar que as riquezas são pecado? Não. O problema não são as riquezas. Aliás, Deus tem prazer em abençoar. Vocês não vão pregar aqui nem o evangelho raso da prosperidade e nem também um evangelho distorcido que fala mal indistintamente das riquezas. Porque Deus é um Deus de boas dádivas. O problema é que as riquezas podem nos sufocar e ganhar a nossa agenda. Você quer ver uma coisa? Se Deus... Quantas pessoas aqui querem ter muito dinheiro? Muito dinheiro. Ah, não, vocês são esquisitos. Só alguns que querem. Deixa eu tentar de novo que você não ouviu. Quem quer ter bastante dinheiro aqui? Então tá bom. Você que não quer, não tem problema. Só não fica pedindo para os outros depois, né? Então o problema não é ter dinheiro, gente. O problema é o dinheiro ter você. Deixa eu dizer para você. Quando é que você começa a ser sufocado pelas riquezas e o dinheiro começa a ter você? É muito simples. Quando o dinheiro passa a fazer a tua agenda de vida. Vou repetir aqui. As riquezas começam a sufocar você quando o dinheiro passa a fazer a sua agenda de vida. Você só vai onde o dinheiro te permite ir. Você só frequenta lugares de gente da mesma posição social que você. O dinheiro está fazendo a sua agenda. Você só consegue desfrutar da família e das coisas boas da vida quando o dinheiro deixa você fazer isso. O dinheiro está controlando a sua agenda. Se isso está acontecendo, você está sendo sufocado pelas preocupações e pelo amor às riquezas. Não é pela riqueza, é pelo amor às riquezas. Terceira coisa que a gente é sufocado como um solo do coração, qual é? Preocupação, busca pelas riquezas e o terceiro, prazeres da vida. Os apóstolos vão ensinar nas cartas chamando isso de concupiscência. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e, alguém falou aqui? Soberba da vida. Se tem uma coisa que os cristãos deviam ensinar e viver, é para o prazer de Deus. A
Há textos na Bíblia que falam que Deus não só é um Deus que nos dá prazeres, mas que Deus tem prazer no nosso prazer. Pense nisso, Deus tem prazer no nosso prazer. Quando nós estamos alegres, Deus está alegre. Quando nós conquistamos algo, Deus se alegra com isso. Quando nós crescemos, Deus se alegra com isso. Há um pastor chamado John Piper, conhecido de alguns de vocês que leem os livros, e a teologia básica, o ensino dele é esse: fazer Deus sorrir. Viva de forma que Deus se alegre com você, que Deus olhe para você e fale assim: este é o meu filho amado em quem eu tenho grande alegria. Lembra que Deus falou isso para alguém? Para o seu filho Jesus Cristo. Deus tem prazer que nós tenhamos prazer. O problema é quando nós nos tornamos escravos do prazer. O problema é quando a gente se torna não alegres dentro do casamento e da sexualidade. O problema é quando a pornografia começa a dominar a nossa agenda. O problema é quando a prateleira do shopping nos gera mais prazer do que um tempo com o nosso filho. O problema é que quando eu começo a buscar prazeres solitários e excluo todas as pessoas em volta, porque eu estou interessado no meu prazer pessoal, aí as coisas da vida começam a engolir a gente. E a gente começa a virar prisioneiro. Mas há um quarto tipo de solo. E esse solo é maravilhoso, porque Jesus diz que é o solo cultivável. É o coração que se prepara para receber a semente. Deus é o agricultor. As oportunidades vêm deles. A semente está dada, é a palavra de Deus. Agora, é o meu tipo de coração que vai receber essa semente. E que tipo de coração é esse que recebe a semente? É um coração que insiste em buscar a bondade e a generosidade. Uma das coisas que eu aprendi a respeito do meu coração e das minhas ações é que primeiro as coisas entram na minha mente. Depois elas descem ao meu coração. E depois elas aparecem como ação. Se eu não aprender isso, eu nunca vou aprender generosidade. Não adianta você tentar ensinar alguém generosidade se ela não está convencida na sua mente primeiro. E se os sentimentos não forem curados por Deus para você agir. Por exemplo, você já sentiu grande alegria em dar a alguém algo que alguém está precisando e você experimentou uma alegria, uma paz indescritível? Você já experimentou isso? Não é só quem recebe, gente, é quem dá. Por quê? Porque primeiramente assimilou. Os afetos foram curados. E quando você faz, você está em paz e sentindo alegria. Porque o Espírito de Deus está dentro de você, gerando isso. Então o coração bom é o coração que, além de bom, ele se torna o coração generoso. A generosidade é a prática do amor. São aqueles que ouvem a palavra e, ouvindo a palavra, retêm a palavra. E quando eles retêm a palavra, eles começam a dar frutos e perseveram. Aí vem a palavra de Deus e diz assim: este é aquele que ouve a palavra e entende. E dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que o segredo de um coração que está apto e recebe a palavra e transborda, é que em primeiro lugar, e é o ensino principal dessa manhã e eu termino, você só conseguirá frutificar em amor, em justiça, em bondade, em generosidade, se primeiro você morrer para a vida antiga. Nenhum ser humano vivendo a velha criatura vai frutificar. Jesus disse assim: se a semente do trigo não cair no solo e não morrer, ela não pode germinar e gerar nova vida. Ou seja, aqueles que nascem do Espírito é aqueles que morreram para a antiga vida e o Espírito fez deles uma nova vida. Aí eles começam a perceber que os seus corações
às vezes estão cheios de pedras e fala: Senhor, muda essa terra do meu coração. É aqueles que sabem que às vezes a vida está sendo sufocada pelas preocupações, pela busca, pela riqueza, pelos prazeres, e ele se volta para Deus e fala assim: Senhor, me dá um coração igual ao teu. Eu não quero ter um coração que pensa com as categorias desse mundo. Eu quero ter um coração que reparte, que divide, que alivia, que abençoa, que serve, que é uma boa notícia para o mundo. Quando nós estamos diante desse pensamento que é plantado pelo Espírito em nós, aí Jesus vem e fala assim: agora esse grão morreu, agora vai nascer uma árvore que dá fruto, e dá muito fruto, e que expande, e que vai abençoando todos os lugares por onde passa. Sabe o que é belo na lei da colheita? Gálatas 6, nós vamos ouvir o apóstolo Paulo dizendo assim: de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Por quê? Porque Deus não chama o mal de bem e o bem de mal. Por isso que de Deus não se zomba. Mas a boa notícia é que Jesus veio. A boa notícia é que o nosso coração cheio de pedra pode ser triturado pela graça de Deus e se transformar em um coração cheio da graça de Deus. A boa notícia é que o nosso coração pode ser mudado hoje. Que Deus pode mudar aquilo que nós estamos plantando hoje. Porque o Deus da Bíblia é um Deus cheio de misericórdia e de bondade. A boa notícia é que os espinhos da nossa vida, o grande agricultor pode pegar uma grande tesoura da graça e da misericórdia e cortando as ervas daninhas para que a nossa árvore de vida cresça e frutifique para o bem das pessoas e para a glória de Deus. A boa notícia é que Jesus morreu, mas ele ressuscitou, e ele diz: vinde a mim os cansados, os sobrecarregados, os com o coração cheio de pedras, cheio de espinhos, eu vou tornar essa terra arável, eu vou aliviar o seu coração e o peso da sua vida. A boa notícia é que Jesus veio, e é por isso que eu e você podemos começar de novo, hoje, nesse momento, e falar: Senhor, muda o jeito que eu estou vendo a vida. Eu estou vendo que as coisas que eu plantei não foram boas, está trazendo sofrimento. Eu até achei que eram certas, mas não são. O Senhor está falando comigo hoje que não são, e eu preciso mudar. E Jesus está falando: era isso que eu queria. Vem para perto de mim, vem para o meu abraço. A riqueza maior que você precisa sou eu. O caminho que você precisa sou eu. É eu que preciso estar no centro da sua vida. Eu termino essa ministração dizendo para você hoje que se você se permitir o Espírito de Deus revolver essa terra do seu coração, você não só vai frutificar, você vai frutificar muito, muito e muito para a glória de Deus e para o seu bem e para o bem de todas as pessoas. A beleza é que uma semente de maçã não dá a você só uma semente. A semente dá uma mudinha, que dá uma árvore e que dá muitas maçãs. Quem aprende a morrer para esse mundo e nascer para Deus, tem grandes colheitas, porque o amor de Deus se derrama sobre eles. É por isso que Jesus disse assim: quem está tentando ganhar a sua vida vai perdê-la, mas aqueles que a perderam por amor de mim vai ganhar a verdadeira vida. O segredo para viver é morrer para si mesmo e nascer para o reino de Deus. Um reino que você vai colher a 100, a 60, a 30. Quantas frutas e frutos a graça de Deus resolver fazer chegar até você. Amém? Você pode se levantar a sua mão direita comigo e dizer: Senhor, meu coração está diante do Senhor. Muda essa terra. Tira os espinhos, tira as pedras, não deixa que as coisas me sufoquem. Eu quero viver para a tua glória. Eu quero plantar coisas certas. Eu quero plantar amor, generosidade,
solidariedade, bondade, perdão, fidelidade, mansidão. Eu quero plantar unidade na minha família. Eu quero plantar devoção no meu coração. Eu quero plantar a tua palavra dentro de mim, para eu não pecar contra ti. Me dá um coração assim, igual ao teu, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, para a glória de Deus. Amém.